Olha que Ele dá um bizarro. exemplo aqui bizarro, que inclusive aconteceu na vida real. Quando a gente tava nesse livro, aconteceu, eu falei, meu Deus, tá no livro Eu isso. não lembro. De um cara que era um cientista, um professor renomado, e muita gente queria aprender com ele, ser o mentorado dele. Aham. E aí, só que para você mentorar dele, você tinha que assinar um contrato dizendo que você aceitava os testes dolorosos que seriam feitos. Professor de artes? Isso é a vida real. É o da vida real. É, mas aqui ele dá um exemplo muito Ah, semelhante, sim. tá? A gente viu no jornal que um professor de artes realmente fazia isso. Mas enfim, o que está escrito aqui é que um professor, acho que ele era físico, cientista, não sei, mas tinha que assinar um contrato dizendo que você aceitava os testes dolorosos dele, e o teste era de choque. É um teste de choque, literalmente. E ver como o ser humano reagia àqueles choques. E aí, na hora, você seria a pessoa que apertaria o botão, seria sorteado, né? Era você e mais o professor e um outro aluno. Um dos alunos apertaria o botão e o outro tomaria o choque. E aí, digamos que você foi o cara que apertaria o botão e o professor mandaria você apertar o botão. E aí, primeiro, o outro aluno tomaria um choque de 195 volts. Depois de 200, 210, 225, 240. E a voltagem iria aumentando. Chegaria até 300 volts no momento que o cara que estava recebendo o choque começava a vomitar, passava mal, não sei o quê. Enfim, tinha uma cláusula. Se o cara estivesse tomando choque e usasse uma palavra, eu não lembro qual era a palavra, mas tipo abacaxi. Era pra parar, porque ele estava me vomitando. E o cara falava abacaxi, abacaxi. E o cara não parava, o professor mandava apertar o botão. A questão era, quem apertava o botão não era o professor, era o aluno. Uhum. E o aluno não parava de apertar o botão. O professor só aumentava a voltagem. Por quê? Porque o professor era uma autoridade. E tem uma lavagem cerebral de que se a autoridade está falando, não tem problema fazer mesmo que o cara está sofrendo ali. É uma autoridade. Depois descobriu-se que o teste, na verdade, era com a pessoa, porque o cara que estava sofrendo era um ator. Estava só fingindo tudo. Era a pessoa que estava apertando o botão, o teste era com ela. Mas as pessoas estavam apertando o botão, mesmo sabendo que era uma autoridade mandando fazer alguma coisa. Só por isso. Exato. E aí eles vão, essas pessoas que são cobaias desse estudo vão trocando eles de lugar. Então, por exemplo, eu que tô apertando o botão e o Joe é o médico. Então eu posso estar vendo a pessoa sofrendo. E eles perceberam que a pessoa que estava apertando o botão, ela se automutilava, ela pressionava muito a mão, ela mordia a boca com muita força, porque ela não queria estar fazendo aquilo, mas como tinha uma autoridade mandando ela fazer, ela seguia fazendo. E aí depois eles trocaram a pessoa de posição. Então, eu não sabia que isso daqui era um experimento, eu sentava na posição de professor que mandava apertar e uma pessoa, né, Um outro aluno, por exemplo. que na verdade era do experimento, que sabia que tudo estava acontecendo, você apertava no botão. Então, quando eu, que não sou do experimento, identificava o outro sofrendo, mesmo que eu soubesse que eu tinha que continuar falando pro outro apertar, eu falava, não, não aperta, chega. Porque não é que eu sou malvada, é só que não tem uma autoridade falando, faça isso. Então eu não faço. E aqui ele até traz uma frase bastante legal, que é aqui, ó. Não precisamos pensar, portanto, não pensamos. Quando a gente vê uma autoridade, a gente pensa, essa pessoa já pensou por mim, por que que eu vou pensar? E aí é aí que a gente cai nesse gatilho. Porque estamos reagindo e não raciocinando ao certo. Mais alguma coisa pra falar nesse capítulo, Johnny? Na verdade, seria um exemplo semelhante. Eu tive um caso que aconteceu uma situação, era inventário, aconteceu uma situação. A família, antes de me contratar, consultou um outro advogado. O advogado deu uma resposta que não necessariamente era o certo a se fazer. Realmente não era o certo a se fazer. E a família começou a agir de acordo com o que o advogado falou. Porque o advogado é autoridade. Nem sequer afinal se a lei autoriza ou não. Aí quando chegaram, ele falou assim, vocês estão fazendo isso é ilegal. Eu falei assim, é legal, então vamos parar de fazer, vamos resolver. Aí eu resolvi a situação. Mas, por conta da autoridade, eles não foram no Google pesquisar, eu posso fazer X? Aí o Google ia responder, não pode, é proibido, é ilegal. Exato. Mas não, o advogado falou, a autoridade, vou fazer. E aí, só pra fechar esse capítulo, ele fala então que nós temos que tomar cuidado com essa parte de símbolos. E aí ele fala assim, existe uma tendência, então, preocupante nós reagirmos ao símbolo. Quer ver que eu uso isso? Eu uso essa arma da persuasão. Eu tô fazendo uma pesquisa na minha tese de conclusão da especialização. E quando eu percebi que quando eu vou de jaleco, as pessoas aceitam assinar o termo de consentimento. Quando eu não vou por essa minha cara de criança, as pessoas não aceitam. Sabe o que eu fiz?
Comecei a usar jaleco, porque no hospital que eu trabalho, só quem usa jaleco são os médicos, o restante da equipe usa... eu chamo de pijama, porque é muito feio, mas eu esqueci o nome daquilo. É tipo um pijama mesmo. Que a doutora Sherry vende, né? Scrub. E só o médico usa o jaleco. E é tão engraçada essa simbologia de autoridade que um dia eu tava passando de jaleco pra ir coletar os dados. E uma das pessoas que estavam no corredor, que inclusive era uma pessoa que eu precisava falar pra pedir pra assinar o termo, falou assim: bom dia, doutora. Bom dia. Se ele quiser me chamar de doutora, ele que chama, eu não sou obrigada. E só porque o Corém fala que enfermeiro pode ser doutor. Então eu não tô mentindo, só tô usando essa simbologia a meu favor. Sim. E aí ele fala assim, que 3 tipos de símbolo bem importantes são os títulos, as roupas e até mesmo automóveis. E pra gente se defender dessa mania que a gente tem de olhar para os símbolos e não de fato para o que ele significa, né? Não de fato para o conteúdo, a gente tem que se perguntar, essa autoridade é mesmo um especialista? Temos certeza de que o especialista é honesto? A primeira pergunta desvia nossa atenção do símbolo e nos conduz a provas da posição da autoridade. E a segunda pergunta, que é se a pessoa é honesta, nos aconselha a considerar não apenas o conhecimento desse especialista, mas também a sua confiabilidade. Essas são maneiras da gente se defender. Inclusive, não necessariamente precisa ser de fato especialista. Ele coloca aqui o exemplo de um ator que ele fazia um papel de médico na televisão. Verdade. E aí ele começou a vender um produto, ele era... Herbalife. De um produto tipo Herbalife, assim, um negócio de saúde, assim, um encapsulado, sei lá. E as pessoas compravam, acreditando que tava tudo certo. Acreditando que é um médico falando inconscientemente. Porque o papel dele, ele era muito... Aquele ator era muito, tipo, aquele ator faz o médico. Então todo mundo achava que era um médico falando.